E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar sobre um filme que teve uma colaboração de vários países europeus, porém a direção e a visão do filme é totalmente iraniana e é óbvio que eu estou falando de Holy Spider. O filme conta a história de uma jornalista chamada Harimi, que investiga os subúrbios de uma cidade sagrada no Irã chamada Mashhad, investigando um serial killer que assassina prostitutas. Conhecido como Spider Killer, ele mesmo pensa que está numa missão espiritual na qual ele tem que limpar as ruas da cidade do pecado. O diretor, Ali Assab, além de demonstrar um domínio da linguagem cinematográfica, também tem uma vivência de vida muito interessante, já que ele próprio é um imigrante iraniano. Sendo ele formado na Escola Nacional de Cinema da Dinamarca e este sendo o terceiro filme dele, mostra que além de ser um diretor muito jovem e com uma carreira muito grande pela frente, ele já tem uma visão muito boa e tem uma clara distinção própria nos seus filmes, uma assinatura própria. Se você gosta de cinema e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo, deixe um like e deixe aqui embaixo seu comentário. O filme é um drama investigativo que conta a história real de Said Hanai, um assassino que vitimou 16 mulheres na cidade de Mashhad entre 2000 e 2001. E o que é interessante é que o filme já começa colocando a primeira vítima e expondo essa primeira vítima de uma maneira totalmente degradante, chegando ela a implorar ao assassino que poupe a vida dela, pois ela tem um filho, e que isso serve também para apresentar muito bem esse louco que nós vamos acompanhar durante o filme, pois mostra que ele não tem a menor piedade e a pouco que ele tem, esses vai por muito pouco, justamente por esse objetivo religioso deturpado. E o filme retrata essas mulheres de uma maneira muito questionável e interessante. Ele as retrata usando maquiagens muito mal feitas, roupas extravagantes e bem surradas, mostrando ela sempre tendo que limpar a casa dos contratantes e com uma saúde física e mental extremamente se esvaindo a cada segundo. E uma decisão interessante do roteiro do filme é nos mostrar o assassino logo de início, justamente para nós acompanharmos a sua vida como pedreiro e pai de uma filha e um menino adolescente, a relação dele também com a esposa dele, com a família dessa esposa, sendo o marido provedor e um exemplo da religião e da vida nessa sociedade. Porém, mostra que justamente por trás de toda essa fachada comum, mostra justamente o poder que esse domínio religioso pode fazer na vida de uma pessoa quando ela invade todos os aspectos da vida dela. E as desculpas dele para quando ele vai fazer esses assassinatos é sempre o trabalho, que não deixa de ser, já que essa segunda personalidade que ele cria, que é quase o médico e o monstro, só que no caso ele é só um monstro, tanto dentro quanto fora desse ciclo dele de assassinato, ele se torna frio, ele se torna metódico, ele se torna um assassino rápido, e mostrar o cotidiano do criminoso de uma maneira muito intimista, quase como se quisesse que a gente simpatizasse com ele, mesmo deixando muito claro desde o início que ele é uma pessoa extremamente vil e cruel, traz um diferencial para esse filme e já mostra maior assinatura por parte do diretor. Do outro lado, nós temos a jornalista Harimi, que é uma mulher extremamente forte e inteligente e corajosa, pois ela sai de outro lugar do país, de outro canto do país, para vir investigar nessa cidade, justamente cercada pelo esse sincretismo religioso, já que é uma cidade considerada sagrada pelos seus moradores, e que ela vem justamente investigar esses assassinatos, descobrir quem é, e ela vem justamente para complementar esse trabalho da polícia, que faz certo descaso, um óbvio descaso para com o caso, descobrir quem é o assassino e também tem um objetivo não só esse, mas além disso, que é de colocar ele de fato no banco de réus, já que a chance dele não ser condenado, e não ser condenado pelo menos do jeito que ele deveria como um assassino, é muito grande, já pelo teor religioso e espiritual que ele próprio encarrega dentro desses assassinatos. E é óbvio que o filme expõe já como subtexto, né, como algo que está intrínseco nessa narrativa toda do filme, não só a questão da marginalização da mulher, mas também a questão dos papéis de gênero e da incoerência desse extremismo religioso, pois um cara completamente vil, cruel, uma ameaça para a sociedade, já que
praticamente qualquer pessoa ele pode começar a considerar como sendo impuro e começar a matar essas pessoas, é considerado alguém exemplar e que tem que ser perdoado pelos seus pecados, e uma mulher que tá ali para defender sua comunidade como um todo e também os seus próprios direitos sobre o seu próprio corpo é considerada uma impura, uma pecadora. Outro aspecto que é relacionado ao roteiro e que impressiona muito nesse filme é a questão de que na metade do filme, basicamente, o criminoso é pego e que a partir daí se desenvolve outro plot, que é o plot da condenação dele e de como isso discorre. A maneira com que ele próprio, mesmo não sendo assim, o maior exemplo de inteligência do mundo, consegue ainda assim manipular a atenção das pessoas e também a opinião das pessoas, e isso sendo transportado para a linguagem cinematográfica e a maneira com que ele fala, seu discurso eloquente, e também a maneira com que a câmera captura ele nesses momentos lá dentro do julgamento, que é um julgamento também religioso, não podemos nos esquecer, é também muito impressionante. A direção, ela acompanha, basicamente, a personalidade do assassino, já que ela se mostra assim, muito comum, muito calma, quando são as cenas externas, que mostra o dia a dia dele, até mesmo o dia a dia da jornalista e também das vítimas, quando é conveniente para o roteiro. Mas também quando é na hora dos assassinatos, essa vida noturna dessas mulheres, e extremamente triste e cruel, ela se mostra também implacável e não mede esforços para nos mostrar a crueldade dessas realidades. O filme também faz um trabalho muito bom, pelo menos dentro do que coube na narrativa, de explorar essa figura específica do assassino, de retratar as vítimas como mulheres que, mesmo sendo desprezadas até pelos seus próprios familiares, ainda assim mostra que elas fazem sim falta na sociedade, não pelo serviço, basicamente, que elas prestam, mas também justamente como que simplesmente uma pessoa ser assassinada justamente por esse motivo tão vil, tão cruel, que é justamente uma motivação religiosa, também comunica muito sobre o país e também sobre as pessoas que estão sendo construídas dentro desse país, como mostra basicamente depois o destino do filho desse assassino. Porém, acho que o maior ponto negativo desse filme mesmo, eu acho que às vezes é muito previsível para algumas pessoas. Para mim, ele foi extremamente previsível. Eu já consegui, mais ou menos na metade do filme, quando ele me surpreendeu com essa questão de já ter sido capturado, já previ basicamente o final dele, como seria. É claro que não em todos os termos, mas sim, os desfechos mesmo dos personagens são previsíveis. O que acaba nesse filme tirando a graça das revelações. O que nos interessa mesmo durante a duração do filme é a maneira com que esses objetivos, esses pontos cruciais da narrativa são chegados, se é de A a B ou se é assim, que é como o filme faz, mas de fato os pontos específicos eles não são tão interessantes assim, poderiam ser bem mais trabalhados. Porém, eu acredito que esses defeitos se dão também por conta que o filme coloca os pés na realidade, né? Já que ele é baseado numa história real. Então, se ele se esvaísse muito e também tentasse elaborar mais em cima, talvez perdesse mais a credibilidade do filme. Por isso, a minha nota para Holy Spider são 4 estrelas. Se você gostou do vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário, pois esse filme é extremamente interessante. Também deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal e até o próximo vídeo.